E aí, pessoal? Sou o professor Gustavo Dias, professor do curso Prius, e hoje eu vou comentar uma dica que eu postei há uns dias atrás, que várias pessoas me procuraram querendo tirar dúvidas acerca daquela recomendação, e hoje eu vou explicar um pouco melhor do que se trata. A questão da precaução para as situações de influenza. Nós estamos vivendo um surto, ou na iminência de um surto de influenza, e muitas pessoas estão preocupadas com o mecanismo de transmissão da doença. A recomendação tradicional, aquela recomendação que está sedimentada na literatura, é que utilizemos as precauções do tipo precauções para gotículas nos casos de influenza. Entretanto, na dica, eu falo sobre a questão da síndrome respiratória aguda grave, que é a síndrome gripal associada à infecção pelo subtipo A da influenza. A influenza do tipo A, principalmente aquela causada pelos vírus H1N1 ou H3N2. Nestes casos, a Anvisa recomenda precauções para aerossóis em situações geradoras de aerossóis, ou seja, nebulização, intubação, aspiração. Nessas situações se recomendaria as precauções para aerossóis. Mas a influenza seria uma doença em que a precaução tradicional é para a gotícula. Entretanto, desde 2006, o CDC, que é o maior órgão do mundo quando se fala em doenças infecto-contagiosas e o estudo dos mecanismos de transmissão dessas doenças, desde 2006 o CDC já coloca em dúvida o mecanismo de transmissão da influenza. E tem um artigo publicado, que eu vou até colocar o link para vocês acessarem nos comentários, que fala claramente que existem divergências de recomendações em relação à necessidade das precauções para gotículas ou para aerossóis nas situações de infecções por influenza. Não poderia ser diferente. A Anvisa também tem duplicidade nos seus materiais, nos seus manuais, em relação às recomendações. Embora, como eu tenha dito, que a precaução tradicional seja por gotícula, existe uma nota técnica da Anvisa, que também vai ser disponibilizada nos comentários, o link para acesso, em que se diz de forma muito clara que, como não se sabe exatamente o mecanismo de transmissão da influenza A e como se tem dúvidas em relação à forma como essa doença pode ser transmitida, a recomendação dessa nota técnica é que se utilize a máscara N95 ou então a máscara PFF2 em qualquer contato com esse paciente, independente da situação ser ou não ser geradora de aerossol. Ou seja, nessa nota técnica, a Anvisa coloca que devamos utilizar as precauções para aerossol nos casos de síndrome respiratória aguda grave. Embora a gente tenha outros materiais da própria Anvisa que dizem que a gente só deve utilizar as máscaras específicas nos casos de situações geradoras de aerossol. Então existe essa polêmica. Em 2015, o Ministério da Saúde publicou um manual especificamente sobre a influenza. Na página 25 desse manual, que é de 2015, que também vai ser disponibilizado nos comentários, consta as precauções por gotículas, mas consta que nos casos das situações geradoras de aerossol, nós devemos utilizar as máscaras N95 e PFF2. Se vocês lerem um pouco mais abaixo, o mesmo manual diz que o paciente deve ficar preferencialmente em quarto privativo e o profissional de saúde deve utilizar as máscaras N95 ou PFF2 ao entrar no quarto. Ou seja, entrar no quarto não seria uma situação geradora de aerossol, mas ainda assim esse manual de 2015 do Ministério da Saúde coloca que o profissional de saúde, ao entrar no quarto de um paciente com síndrome respiratória aguda grave, deveria utilizar a máscara N95 ou PFF2.
Portanto, pessoal, existe uma divergência muito grande em relação a essa recomendação. Vou colocar os links em anexo aí nos comentários para que todos possam ler e acessar o conteúdo e ver o quanto é divergente essa recomendação em relação à precaução para gotículas ou para aerossol nos casos de influenza. Então fiquem ligados aí nos enunciados das questões, porque os enunciados das questões podem abrir brechas para recursos, dependendo do material que vocês estiverem utilizando para estudo. Ok? Grande abraço para vocês, bons estudos!